Muito bem, senhoras e senhores, eu sou o professor Jadowski, seu professor de física, e a aula hoje é de leis de Newton. Bora falar do tio Newton e ver o que o Isaac diz para nós. Olha só, começamos aí com inércia. Você tem aí um tijolo, então nós vamos fazer um experimento aqui. Nós vamos ficar observando o tijolo, aí eu vou ficar olhando o tijolo aí, e aí vamos deixar o tijolo aí. E a gente vai anotando, né, ó, ninguém fez nada, então o tijolo também não, ficou ali. E eu imagino que o Newton ficou um tempão, velho, olhando para esse tijolo, até que ele, depois de uma semana, chegou à conclusão: ó, se ninguém triscar no tijolo, se ninguém fizer nada no tijolo, ele parado tá, parado vai ficar. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí a gente tem um probleminha quando o Newton chuta esse tijolo, fora o problema de machucar o pé. Ele chuta o tijolo e o tijolo faz assim, pss, e para lá adiante. Aí ele vai lá, chuta de novo e o tijolo vai lá e para lá adiante. Pode ser que o Newton chegou a pensar assim, ó, ih, rapaz, o cara se movimentou e daqui a pouco parou. Então a tendência natural dos corpos é parar. Na verdade, o Galileu chegou a pensar isso, mas ele mesmo corrigiu. Então o Newton já sacava que tinha ali uma força, quando eu chuto o tijolo e ele desliza, tem uma força naquele tijolo deslizante que eu não estou vendo, mas que existe, aquela força de atrito entre o tijolo e a superfície que vai freando. Se eu não tivesse esse atrito, o corpo depois de andar não ia parar, não ia ter uma força, não ia ter um motivo para ele parar. Imagina que esse tijolo aqui vai ser feito de gelo e ele vai deslizar numa superfície de gelo toda besuntada de vaselina, né? Mas se eu jogo esse troço, você tem noção de que ele vai, dificilmente ele vai parar tão cedo. Então o lance é que a inércia me diz que se ninguém fizer nada sobre o corpo não muda. Não muda significa, tá parado, fica parado, ok. Mas se ele está andando, ele segue andando, nem acelera, nem freia, não muda. Então é muito importante você ter na cabeça que inércia não é sinônimo de repouso. Inércia é sinônimo de não muda. E aí olha só o que aconteceu com esse caminhão aí. O caminhão estava andando e ele estava carregando essa pedra, né? Isso aqui provavelmente era da época das pirâmides, ele estava levando uma pedra para construir a pirâmide de Gizé. Mentira, né? Você sabe que não. Mas ele estava lá no caminhão levando essa pedra e daqui a pouco o caminhão freia. Se estava todo mundo andando, por inércia a tendência é continuar andando. Mas quando ele freou, o caminhão freou os pneus do caminhão. Não conseguiu frear essa pedra. Então o caminhão parou e a massa dessa pedra continuou. Estava andando, continuou andando do mesmo jeito. Acabou regaçando aí com esse caminhão. Olha lá, ó. Seu caminhão tem freios, mas a pedra não. Então, inércia, quer resumir? Inércia do jeito que tá, fica. Beleza? Então, tá parado, fica parado, tá andando, continua andando, até que surge uma força para fazer parar. Precisava de uma força muito grande para fazer parar essa pedra maçudona. Então, aqui não teve jeito. Então, é aqui que eu quero que você comece a entender a inércia. Se eu sei que a força, quando aplicada num corpo, é que faz ele mudar, se não tiver força, esse corpo não muda. E muito importante, não muda significa que não muda o que ele está. Se ele está parado, fica parado. Se ele está andando, ele continua andando. Beleza? E aí tem vários exemplos para você reforçar essa ideia ao máximo, né? O exemplo do ônibus é o mais comum, tradicional. Então tem as tiazinhas no ônibus lá, né? Essa tiazinha está se segurando bem, faz bem. Agora, eu estou muito preocupado com essa tiazinha aqui, ó. Ela está sentada naquele banco mais alto, com os bracinhos cruzados, ela não está segurando em lugar nenhum. O que vai acontecer quando esse ônibus frear, velho? Tá todo mundo andando dentro do ônibus, inclusive a tiazinha. Quando o ônibus frear, a tiazinha, ela não está ligada no pedal do freio. Tá todo mundo andando, todo mundo continua andando. O ônibus freia e a tiazinha vai. Beleza? Se ela não surgir uma força, se ela não se segurar em algum lugar, ela vai continuar o movimento. É a mesma coisa quando a gente está sentado numa moto. Está lá o motoqueiro e a gente está sentado aqui atrás. Se a gente não abraçar o motoqueiro, irmão, a moto sai e a gente fica.
Estava parado, parado continua. Eu tenho que me abraçar no motoqueiro para surgir uma força, então, que me muda, que altera o meu estado de movimento. Beleza? Então tem que ficar ligado aí. E essa coisa da massa é importante. Quanto mais massa, mais inércia. Maior a tendência àquela coisa manter o seu estado. É o caso da pedra, que estava andando e continua andando, independente do caminhão, né? E é o caso da gente sentar na moto. Se eu tiver muita massa, vai ser muito difícil de tirar eu daqui. Então, tem que ter muita força para mudar o estado de movimento. O Felipe Neto fez lá aquele truque da toalha, o truque da inércia. E, cara, se o Felipe Neto fez, eu também vou fazer. Não quero nem saber. Ó, vou botar aqui, botar uma mesa aqui improvisada para nós. E a gente vai fazer o truquezinho da inércia. Olha só. Ô Zé, me dá aí uma água. Ó, botei aqui uma folhinha de papel, que vai simbolizar a nossa toalha, e botei um copo aqui, simbolizando a nossa louça, beleza? E eu vou puxar a toalha. Eu vou fazer ficar mais interessante. Eu vou abrir. Vou abrir o copo. Ó, tirar a tampinha. Tomar um pouquinho. O povo aqui no estúdio está todo enlouquecido. Os caras já estão tudo aí correndo para pegar pano, extintor de incêndio, caceta. E ó, eita! O Felipe Neto fez, velho. Eu vou fazer com o copo aberto também, não quero nem saber. Nesse vídeo do Felipe Neto deu errado, tá? Eles arrancaram tudo aqui de cima da mesa. Mas é porque, né, é o Felipe Neto, velho. Então, nós sabemos fazer. Aqui é ciência. Então, ó lá. Vou pegar essa toalha e vou puxar. Quando eu puxar, o corpo que está parado tende a continuar parado. É inércia, né? Se o Newton falou, a gente tem que acreditar. Eu acho que vai rolar. Tá, eu só tô botando expectativa em vocês, né? Não, pode deixar, vou puxar. Ó, 3, 2, 1. Tadá! Vocês têm que ver a cara da galera aqui nisso. Tá todo mundo assim, ó. Que eles queriam que virasse, que o negócio pegasse fogo, né? Vocês em casa também, bando de sacana. Mas o que acontece? Eu abri o copo tranquilamente, porque tem bastante água aqui, tem bastante massa. Se tivesse bem pouquinha água, eu já não ia arriscar fazer. Porque com mais massa, mais inércia, maior a tendência a permanecer do jeito que estava. Depois, vocês viram que eu peguei essa folha de papel. Aqui na mesa também tinha uma lixa 120, mas eu escolhi não pegar. Por que eu não quis a lixa? Porque era mais atrito, mais força para tirar ela do lugar, o copo do lugar. Então eu escolhi uma coisa lisa para ter menos força possível de tirar do lugar. E outra, um pouquinho de habilidade, né? Não vou puxar isso devagarinho e nem puxar contra o copo. Já estou ligado de que fazer um movimento mais veloz vai fazer com que eu consiga tirar o papel antes da força mudar o estado do corpo. Beleza? Faz em casa aí, velho. Dá para fazer com a louça. Se você quiser, pega a louça, aquela louça de cerâmica da avó, aquela louça pintada de azul que a avó trouxe de Portugal quando ela emigrou, e põe lá na toalha de seda, aquele tecido bem suavezinho para poder puxar e aí dá certo, beleza? Manda os vídeos para nós aí, faz aí a mágica da inércia em casa, manda vídeo, bota #JadosKinércia e aí a gente vai ver você fazendo. Vou esperar para ver. Muito bem. Segue o baile. A segunda lei da inércia, a segunda lei de Newton chama lei das massas. Mas ela parece com o que a gente tratou da inércia, né? De fato, a gente falou que na inércia, se não tiver força, o corpo não muda. Só que na lei das massas a gente vai aplicar agora uma força. Vai ter uma força aplicada no corpo e eu quero ver a mudança que ela vai provocar. Então olha só, você tem lá um corpinho de 5 kg de massa que está sofrendo uma força de 10 newtons. Então, invoca a lei das massas, F igual a MA. A força é 10, a massa é 5 e eu vou poder com isso descobrir a consequência, a aceleração que esse corpo vai sofrer. Faz a conta aí e eu descubro que a força aplicada nesse corpo provocou uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Que por causa dessa força, o corpo vai mudar a velocidade 2 metros por segundo a cada segundo. Se essa força está a favor do movimento, ela vai mudar aumentando a velocidade. Se essa força está contra o movimento, ela vai diminuir de 2 em 2 a velocidade, mas vai mudar. Se a velocidade inicial é 0, daqui a um segundo a velocidade vai ser 2, ou seja, estava parado e agora está movendo. Lembra que na inércia
Tava parado, continuava, ficava? Eita, o que eu falei? Tava parado, parado, ficava? Porque não tinha uma força atuando. Se tivesse, ia tirar ele desse estado de inércia. Beleza? Muito bem. Então tá aí a nossa lei das massas. Para a lei das massas, você pode adaptar ela para qualquer coisa, do tipo, essa maçã, se eu solto, eu sei que ela cai porque ela está sofrendo uma força chamada peso. Mas é uma força, e como qualquer força, ela responde ao F igual a ma. É uma força especial, tem um nome especial, peso. Porque ela sofre uma aceleração especial, uma aceleração que a gente já conhece, que diz respeito à interação das coisas no planeta Terra, que é a aceleração da gravidade. Então, eu tenho uma massa de 2 kg, aqui a massa. Na Terra, o valor da aceleração da gravidade é 10. Para qualquer coisa que eu solte, ela vai ganhar a velocidade de 10 em 10. E aí você pode me dizer o peso que essa maçã tem aqui na Terra. Vai ter aí 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 20 newtons de força é a unidade que a gente usa no sistema internacional. Beleza? Essa aí é a força-peso. Mas qualquer força que você for falar, você pode aplicar F igual a ma para saber causa e consequência. E a terceira lei de Newton fala de ação e reação. Eu gosto bem porque ela é uma frase bem completa. Ó. A toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos contrários e que atuam em corpos diferentes. Coisa boa, né? E aí a gente só grava assim, a toda ação corresponde a uma reação. Não, velho. Grava tudo. Tudo. Porque se você começar a interpretar o conceito, vai ficar melhor. Ó. A toda ação corresponde a uma reação. Então não tem erro. Bati na parede, a parede bateu em mim. Olha a frase que eu falei. Jadowski bateu na parede. Agora você volta na frase. Então, Jadowski bateu na parede, volta. Parede bateu no Jadowski. Sacou? Então, você fala a frase da ação, do que você fez, e aí você volta pela própria frase, volta por cima da frase, e você descobre a reação. Então, quando eu, por exemplo, vou pular, ó, pulei. Jadowski empurrou o chão. Volta. O chão empurrou o Jadowski. Beleza? Então, se você vai e vem, você sempre vê que toda ação que você faz vai ter uma reação. De mesmo modo, então, se eu bato fraco na parede, a parede bate fraco em mim. Se eu bato forte na parede, a parede bate forte em mim. Então, quanto maior a intensidade da ação, tanto maior a intensidade da reação. Sempre de mesmo modo. Mesma direção, né? Empurrei a parede para a direita, empurrei a parede na horizontal, parede me empurrou na horizontal. Empurrei o chão na vertical, o chão me empurrou na vertical. Isso é a mesma direção. Mas dentro dessa direção tem sentidos contrários. Então, agora sim, se eu empurrei a parede na horizontal para a direita, a parede me empurrou na horizontal também, mas para a esquerda. Quando eu pulei, eu empurrei o chão na vertical para baixo. E o chão me empurrou também na vertical, mas para cima. Os sentidos são opostos. Beleza? E que atuam em corpos diferentes. Se eu der um soco na parede, você vai ver a parede rachar, cair um reboco. E a parede fez força na minha mão. Você vai ver a minha mão rachar, né? Cair os pedaços do osso. Então, ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Por isso que a ação e reação não se anulam. Beleza? Já fique esperto com essa jogada aí. Vamos ver alguns casos aí. Como é que a gente faz para caminhar, povo? Você já reparou? Quando você põe o pé no chão assim e aplica força, o que você está fazendo? Botando o pé no chão e fazendo força para que eu possa me deslocar. Você repara que você empurra o chão para trás? Ó, você empurra o chão para trás, volta. O chão empurra você para frente. Você empurra o chão para trás. Se você está na dúvida disso, vai aí no seu quarto, na sua sala, e põe o pé em cima do skate e tenta andar. Vai deslizar, você vai ver, vai notar que você está empurrando o chão para trás. Você empurra o chão para trás, o chão empurra você para frente. Outro, como é que esse camarada nada? Bota a mão dentro da água e ele empurra a água para trás. Se o nadador empurra a água para trás, a água empurra o nadador para frente. E aí você tem o seu para-ação e reação. Um foguete lá da SpaceX, lá o nosso amigo Elon Musk lançou um foguete que faz o quê? Empurra os gases dessa combustão para baixo. Se o foguete empurra os gases para baixo,
os gases empurram o foguete para cima. O foguete não empurra o chão, o foguete não empurra o ar, não é nada disso. O foguete, ele queima esse combustível sólido para produzir uma grande quantidade de vapor e de gases e ele empurra os seus gases para baixo. E os seus gases empurram ele para cima. Você pode construir uma garrafa, um foguete de garrafa com água, você vai ver. Você já deve ter um monte de tutorial no YouTube aí. É uma garrafinha PET aí de cabeça para baixo, cheia d'água, que a gente vai bombando ar até estourar a rolha e ele subir. O foguete empurra a água para baixo e a água empurra o foguete para cima. Enquanto tem água, tem força para ele ir subindo. Acabou a água, aí o foguete começa a descer. Beleza? Então, ação e reação é bem simples de você fazer, sempre procurando para ação e reação. Não atuam no mesmo corpo, então você só tome cuidado com esse exemplo. O peso é uma força do corpo com a terra, com que ele se atrai. Normal é reação ao apoio que eu fiz na mesa. Então, peso e normal não são para ação e reação. Tem que ficar isso bem na memória para você não cair, porque tem muitos exercícios brincando com isso. Dá uma olhada aí, volta nas leis de Newton para você ficar bem seguro com elas. Mas a gente vai repetindo muito isso daqui para frente, você vai se acostumar. Beleza? Abraço!